pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror e é um prazer enorme apresentar a vocês o nosso curso de português para analista tributário da Receita Federal. A gente vai procurar trabalhar em nosso curso uma teoria simples e aplicada às questões da Banca Exaf, só questões da Banca Exaf, tá legal? Tudo será focado no PDF, com o auxílio, com o complemento das videoaulas. Vamos dar uma observada como é que vai ficar então o nosso conteúdo programático? Comigo na tela, vamos lá. Bom pessoal, então a gente vai verificar aí que os editais da Banca Exaf, eles normalmente colocam isso aí, ó, os conhecimentos básicos na parte de língua portuguesa. Então nós temos lá, bem resumido, né? Compreensão textual, ortografia, semântica, morfologia, sintaxe, pontuação. Para quem olha assim, caramba, somente 6 conteúdos aí, que maravilha, né? Só 6 temas. Na realidade, o que você vai observar aqui, ó? Na compreensão textual, ela vai se dividir. É a parte da interpretação mesmo do texto, tá? É um detalhe. Depois, a estrutura textual, algumas vezes eles perguntam o que é o tema, a tese. Não pergunta diretamente, mas é por meio delas que você faz a boa interpretação, né? Além disso, se cobra aqui também a ordenação de frases. Então ela vai lá e coloca uma frase aqui, outra frase aqui, outra frase aqui, outra frase aqui. E eles querem que você ordene essas frases. Qual é a sequência lógica de um texto aqui, ó? Tá bom? Aí a gente vai verificar, inclusive nessa nossa aula, a gente vai bater um papinho sobre isso. Além disso, nós temos aqui a continuação coesa e coerente de texto. Então, a banca, numa questão, ela vai lá e coloca um pedaço do texto aqui, deixa um espaço em branco para você aqui preencher e um outro pedaço aqui. E aí você tem que inserir, dentre as alternativas A, B, C, D ou E, nós temos aqui algumas frases que vão completar. Então você tem que fazer uma análise na primeira parte do texto e na última parte do texto aquilo que vai ter continuação coesa e coerente. A gente vai trabalhar bastante isso daí justamente na aula de compreensão textual, tá bom? Ok, então o conteúdo de compreensão textual ele não é pequeno, tá? Não é pequeno. A parte de ortografia não fica somente na parte de emprego de letras, mas também na acentuação gráfica, tá bom? Então já fica ligado aí, ortografia e acentuação gráfica, tudo junto. Semântica. A semântica ela vai trabalhar a substituição de uma palavra por outra, mantendo o mesmo sentido no texto. Basicamente é isso. Ou se perde a palavra que está com sentido figurado, um sentido conotativo ou denotativo real. Então, algumas vezes eles perguntam isso para a gente, né? Além disso, nós vamos trabalhar os parônimos, homônimos, palavras que são parecidas no som, na grafia, e que têm sentidos diferentes, a mesma coisa com homônimo, palavras iguais, ou no sentido ou na grafia, e que tem sentido diferente. Então a banca também trabalha bastante com isso daí. A morfologia basicamente vai se resumir ao emprego do tempo verbal, além disso, ao emprego do pronome, colocação pronominal, advérbio, valor do advérbio, tá? Se você pode substituir um advérbio por outro, ou o emprego daquele advérbio naquele contexto, além do uso da preposição. Valor nocional, o sentido de uma preposição, também é trabalhado aqui na morfologia, tá? A sintaxe, bem grande a parte da sintaxe, sabe por quê? A sintaxe vai falar sobre os termos da oração, a gente vai verificar, por exemplo, nos termos da oração, o que é a concordância, o que é a regência, a questão da pontuação, que aqui está, ó, no número 6. Além disso, se trabalha a sintaxe do período composto, que aí vai empregar os conectivos, as conjunções. Além disso, a gente trabalha também a pontuação. E o período composto por subordinação substantiva, adjetiva e adverbial. Cai bastante adverbial, juntamente com a sua pontuação, a devida pontuação. A gente vai procurar trabalhar isso de forma a integrar um conceito de forma simples, resumido, para evitar que a gente fique estudando coisa que não precisa, aplicando tudo isso nas questões da Banca Exaf anteriores. Essa é a noção, essa é a ideia que a gente vai trabalhar. Mas vamos lá, como é que a gente vai distribuir isso em nossas aulas? Vamos observar então o nosso próximo slide. Então a gente tem aqui o nosso conteúdo
A nossa aula 0 é a nossa apresentação, a apresentação da nossa didática, como que a gente vai trabalhar aqui nas nossas aulas, a ordenação de frases, o conteúdo que eu vou procurar trabalhar, justamente mostrando a nossa didática, como é que a gente trabalha e tal. A nossa aula 1, aula 2, 3, 4 e 5 é o trabalho em cima da sintaxe. Tá bom? É a sintaxe aqui, ó. Trabalho com crase, regência, concordância, a sintaxe do período, por coordenação e subordinação, e a sintaxe da oração. Tudo com vínculo direto com a pontuação, conjunções, flexão do verbo e, no caso, o uso de preposição nas regências verbal ou nominal. Na aula 6 é a compreensão textual, e nessa compreensão textual é a pura interpretação do texto mesmo, além da ordenação de frases e a continuação coesa e coerente. São questões simples, mas que a gente tem que ter técnica para poder abordar, senão a gente pode se perder. A aula 7, o conteúdo clássico de palavras, moçada, ele é extenso, muito grande. Se a gente for trabalhar tudo, a gente não chega no final do nosso curso e a gente vai estudar pra caramba coisa que não precisa. Por isso, a gente faz um resumo teórico daquilo que realmente a banca cobra. A gente aprofunda mais em quê? Emprego de tempo verbal, emprego de pronomes, emprego de advérbios, também tem caído bastante, e preposição. Porque são essas coisas que caem em prova. Você não vai ficar estudando, por exemplo, a flexão de substantivo, coisa que a banca não tem cobrado, né? A gente pode dar uma pincelada nisso, mas não é algo que a banca cobra, então você vai ficar estudando isso igual um doido. Numeral, terror. E o numeral? Quais são os tipos de numeral, hein? O fracionário. Como é que é o fracionário? Vem cá, isso a banca cobra? Ela não cobra isso, cara. Então a gente vai trabalhar em cima daquilo que tem ocorrência nas provas da Banca Exaf, aquilo que é o perfil da banca. Senão você vai estudar de graça, à toa, e você tem muita coisa para estudar. Ortografia, ela amplia para a acentuação gráfica também. Além disso, a gente vai procurar trabalhar a semântica, a parte de reescrita, as palavras de mesmo sentido, se ela tem um sentido conotativo, denotativo, figura de linguagem. A gente não vai nomear as figuras de linguagem, a gente vai procurar interpretar e observar se a palavra está no seu sentido literal, real ou no sentido conotativo, isto é, estendido. As aulas de 1 a 8 trabalharão, então, por temas. Então eu tenho lá a sintaxe da oração, as questões da Banca Exaf que eu selecionei para essa aula, só de pontuação e sintaxe da oração. O vínculo só nisso. Quando eu trabalhar em aula 2 a sintaxe da coordenação, eu só vou trabalhar com questões que a banca cobrou sobre elementos da coordenação. Basicamente, as conjunções e a pontuação. Basicamente é isso. Aula 3 da mesma forma, a concordância tem muita ocorrência na prova, a regência também, então eu só seleciono questões a respeito desse assunto. Então da aula 1 a 8, a gente trabalha por temas, cada assunto por pedaço, você vai trabalhando, exercitando. Para quê? Para aqui, ó, nossa aula extra 1, 2 e 3, a gente trabalhar algumas provas na íntegra. E aí a gente vai juntar tudo, você vai trabalhar por tempo e a gente vai comentar todo o processo aqui nas aulas em vídeo. Assim a gente tem uma ideia, né, de que você vai ter um curso completo para o alvo que você tem, que é passar no seu concurso. Beleza, agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da ordenação de frases. Só para você ter uma noção da nossa didática, como que a gente vai trabalhar durante as nossas aulas. A primeira coisa, pessoal, que eu gostaria de falar com vocês é o seguinte: a gente vai ter dois cursos, serão dois cursos ao mesmo tempo, dois cursos paralelos. Tem muita gente que fala assim, Terror, eu prefiro estudar com PDF somente, sabe por quê? Porque eu vou para o trabalho, eu levo lá 2 horas até o meu trabalho, então eu vou lendo o material, eu fico mais tranquilo. Outros falam assim, poxa, Terror, meu trabalho é tranquilo, eu consigo cumprir numa boa, e eu consigo trabalhar, depois do meu trabalho ali, eu fico no próprio trabalho mesmo, fazendo uma leitura do meu PDF. Dos vários, diversos cargos que muita gente ocupa aí, tem condições, às vezes, no próprio trabalho, fazer uma leitura e tal, ele usa aquele momentozinho que ele tiver ali para poder estudar. Quando chega à noite, ele tem uma facilidade de compenetração mesmo, né? De estudar bastante no seu PDF. Tranquilo, isso aí é fácil, numa boa. Só que há outros perfis. A gente também tem alunos que gostam da aula em vídeo. E o Estratégia teve uma sacada muito legal, que foi o quê? Transformar a nossa aula em vídeo
em áudio. Então quando você baixa o vídeo, você também pode baixar só o áudio. Poxa, então você está no metrô, está no ônibus, está no carro, você coloca lá o áudio e vai ouvindo minha voz lá, sacal, mas você tem que ouvir mesmo, não tem jeito, né? Então você vai ouvindo ali e já pensa, poxa, ele falou isso aqui mesmo. Então, isso vai ser muito interessante mesmo depois de você ter assistido a videoaula. Por quê? Você vai lembrar, pô, foi a hora que ele fez aquela marcação no X ali, ele puxou para cá, puxou para lá. Então no áudio você vai também lembrando. Não deixa de estudar. O áudio ajuda bastante, né? Você fica focado, é interessante. Logicamente, né, moçada? Você vai colocar esse áudio se você estiver sozinho num carro, né? Ou então, ó, colocar aqui, se estiver com fone de ouvido no metrô, no trem, tranquilo, beleza? E eu acho que é uma ferramenta legal, acho que é interessante sim. Eu aconselho também o seguinte, não dá para você selecionar para estudar português, então faz o seguinte, cara, vou pegar, de manhã eu vou pegar português PDF, de tarde eu vou estudar só no vídeo, na videoaula. Não faça isso não, sabe por quê? Fica sacal. A gente tem comentado várias vezes com vários alunos também aí, e eles têm trazido para a gente também essa ferramenta. O ideal dela é o quê? Você, por exemplo, a gente tem aí a postagem, vamos supor, terça-feira. Marca o seu estudo para quarta-feira. Dá uma sobrinha ali, tranquilo. Então, você estuda na quarta-feira o PDF. Vai chegando no final de semana, que você já cumpriu a sua tarefa e tal, pega a videoaula. Para quê? Principalmente aquele conteúdo que você, pô, isso aqui tá complicado, não consegui entender. Normalmente, e não é um vínculo direto, tá? Mas normalmente, o conteúdo que está no PDF, as questões do PDF, estão na videoaula. Mas muitas vezes a gente não vai se prender a isso. Muitas questões da videoaula não estarão no PDF e vice-versa. Como a gente falou, um curso independente do outro. Muitas vezes você vai trabalhar somente com a videoaula e você vai compreender bem, vai pegar as provas comentadas e vai matar as questões. A gente vai procurar fazer então um vídeo, um curso em vídeo, curso em PDF paralelos mesmo. Então a gente não vai ter uma sequência, Terror falou aquilo ali no PDF, o próximo assunto no vídeo vai ser a mesma coisa? Não, não vai ser. São cursos independentes, didáticas diferentes. Então só para a gente ter uma noção também legal, para você não ficar perdido no seu estudo, senão você fica com um monte de material. A gente vê muita gente assim, né, gente? Muita gente se perde, ainda mais que para a área fiscal a gente vê que tem muita coisa para estudar. Então, o que a gente tem que fazer? Não, vamos esperar um pouquinho. Então, eu tenho o material, eu tenho que me organizar. Planejamento de horário. O Mário Machado tem feito vários periscopes falando sobre esse planejamento do horário. Então é interessante, inclusive, vocês entrarem em contato com ele, é muito interessante, tá? Muitas dicas que ele também deixa também nos artigos do Estratégia também fazem toda a diferença na sua preparação, tá? A gente agora então vai passar para a nossa didática a respeito da ordenação de frases. Pessoal, então é o seguinte, você de repente poderia começar um texto assim, ela saiu correndo. Eu vou começar um texto assim, ela saiu correndo? Qual a lógica de eu começar um texto falando assim, ela saiu correndo? Comuniquei-a rapidamente. Eu posso começar um texto assim, comuniquei-a rapidamente? Ô, Terror, vem cá. Quem que é esse aí, hein? A quem você comunicou rapidamente? Eu coloquei um texto, logo a primeira frase eu coloquei comuniquei-a. Eu posso começar um texto assim? Por isso é importante estudar. Cara, você nem falou o motivo, agora você está falando que é por isso? O início do seu texto é com por isso? Não dá. O que a gente vai notar então? Quando a gente tem um texto para analisar a ordem das frases. A gente tem que ter uma frase com um tom introdutório. Ele tem um tom generalizante e introdutório. Além disso, para ela ter esse tom introdutório e generalizante, não pode haver nesta frase palavra anafórica. O que é a palavra anafórica? Aquela palavra que retoma uma palavra supostamente colocada anteriormente. Mas veja só, às vezes eu posso ter um texto iniciando com a seguinte frase: Maria chegou atrasada e ela nem quis saber de convencer o patrão do problema. Ela retomou Maria. Ela é uma palavra anafórica, mas só que ela retomou a palavra que estava na mesma frase. O que a gente está falando que não pode, a frase que não pode iniciar o meu texto, é com a palavra anafórica que retome alguma expressão supostamente colocada em frase anterior, como a gente colocou aqui. Olha só, eu poderia começar meu texto assim, do contrário,
Terror, vem cá, do contrário. Contrário de quê, cara? Você não colocou nada no seu texto anteriormente? Beleza? O que a banca faz, moçada? As questões de ordenação de frases, a banca sabe que você vai levar 30 segundos, 1 minuto para matar. Ela quer que você realmente faça nesse tempo. É o normal. Perde ponto, perde tempo quem não se preparou para ela. Então o que ela faz? Ela coloca justamente essas palavras de tom anafórico. Para quê? Para você já eliminar de uma vez e não colocar nas possibilidades de alternativas ali da sua ordenação. Ela então vai elencar várias frases e você vai numerar 1, 2, 3, 5, 4 e assim por diante. Vamos observar então a técnica para a gente poder matar essa questão? Comigo na tela, vamos lá. Revisando então, a primeira frase deve ter um tom generalizante e introdutório, naturalmente. Para isso, ela não deve ter palavras anafóricas em relação a uma suposta oração anterior. Além disso, a gente vai inserir o numeral ordinal primeiro, ou o número 1, tá? Cardinal 1, para demarcar essa frase como a primeira do nosso texto. Olha só, a gente tem aí uma questão de 2015, tá? Então a gente tem aqui a prova do APO. Leia os trechos que se seguem e ordene-os de modo a preservar a coerência e a coesão textual. Olha lá. Desde então quando, cara pálida? Desde então. Então é um advérbio de tempo. Ele mostrou um tempo anterior, senão não conseguiria saber de que tempo é esse, né? Então eu não posso colocar ali, iniciando o meu texto com o desde então. A gente já elimina por isso. Olha só a próxima. Com esclerose múltipla, a publicitária Bruna Rocha Silveira foi aprovada para doutorado em Educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olha só, a gente vê que tem um tom generalizante aí, a gente vê que não há palavra que retoma expressão de frase anterior, então tem tudo para ser a nossa frase 1, né? Mas a gente não vai logo colocar o numeral primeiro aí, acabou não. A gente vai perceber todos, né? Olha o próximo. A ponto de desistir do curso, passou a experimentar uma medicação. Vem cá, eu vou te perguntar. Vem cá, ô Terror, quem é que passou a experimentar uma medicação, hein? Ah, rapaz, isso aí foi colocado no texto anteriormente. É chamado então de sujeito elíptico. O que é o sujeito elíptico? É aquele que tem que apresenta uma palavra, que recupera uma palavra anterior, é a chamada coesão por omissão. Você omite uma palavra facilmente subentendida. Por quê? Ela já estava no texto anteriormente. Então a gente já vai marcar aqui, ó, esse verbo, mostrando que o sujeito dele tem um tom anafórico. Ele precisa recuperar a palavra já dita no meu texto. Então ele não pode iniciar um texto. Olha o próximo. A doença, aquela doença já falada, forçava quem? Forçava alguém. E a impedia de fazer alguma coisa. Impedia quem? Alguém falado anteriormente. Olha só os elementos anafóricos aí. Já vai marcando aí para eliminar. Então, moçada, eu posso começar um texto com por isso, então, mas, contudo, entretanto? Não dá. Por que não dá? Eu preciso ter uma informação anterior para eu trazer uma conclusão dela ou trazer um contraste dela. No caso, o então vai trazer uma conclusão. A gente já sabe que aí também não cabe, né? Bom, pessoal, o que a gente vai notar agora? A gente vai ter lá nas nossas alternativas, a gente vai ter esses grupos de parênteses aqui, ó, tá, ó, assim, ó. Ela vai apresentar assim, então, alternativa A, né? E vai colocar lá o numeral 1 aqui, por exemplo. Então o que você tem que notar? Poxa, aqui eu tenho uma sequência, né? Muita gente faz todo esse processo e ele acaba se equivocando na hora da escolha da alternativa. Então para você não errar, onde é que está esse 1 aqui? Opa, então eu vou contar 1, 2. O 1 está aqui, ó. Às vezes a pessoa vai lá e coloca o 2 aqui, por exemplo, e se perde. Para isso, para a gente não ter dúvida nenhuma, tem um processozinho simples. A gente vai colocar o numeral 1 ali, tá? Já sabe que é o segundo grupo ali, né, de parênteses. E a gente vai deitar esses parênteses aí, ó. Vai deitar, ó. Ó, deitou. Assim está na ordenação das alternativas. Tá vendo só? Então, a gente tem que achar, dentre as alternativas, aquela em que o segundo grupo de parênteses tem aí o numeral 1. Vamos lá, vamos procurar dentro das alternativas? Olha lá. Então a letra A, o 1 está aqui? Não, olha lá, o 1 está aqui, ó. Não está não. Tá vendo? Tem que achar o 1 aqui, ó.
Opa, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar esse 1 e ele está onde? Na alternativa E, né? Olha lá, bonitinho aqui, pá, encontrei o 1 só aqui na alternativa E. Você está vendo só? Opa, ele está aí? Já sei. Gabarito, letra E. Fica bem simples, fica mais fácil, fica tranquilo, não é mesmo? Ok. Moçada, esse então foi só um bate-papo a respeito do nosso tema. A gente vai trabalhar muita coisa, muitas questões comentadas da Banca Exaf, além de provas comentadas. Eu costumo, às vezes, colocar no cronograma 3 provas comentadas, mas vão 5, 6, então depende um pouco até mesmo do próprio rendimento da turma, da própria comunicação que a gente vai tendo ali no nosso fórum, no nosso bate-papo, tá bom? Outra coisa também é o seguinte, meu livro de provas comentadas da Banca Exaf, ele está assim, esgotando. Na praça a gente já não tem mesmo, né? E eu adquiri alguns exemplares, poucos ainda, mas eles ainda estão disponíveis. Onde eles estão? Somente na internet, no site www.terrorportugues.com.br. Só ali você vai encontrar esse livro. A gente tem poucas unidades, tá? E está disponível lá. Então você vai comprar lá no PagSeguro, tá tudo tranquilo, tá bom? Já tem um contato diretamente comigo também. Você tem um contato comigo aqui, ó, no Periscope, de vez em quando eu entro em contato com a galera, tá? Normalmente à noite, e também tem um canal de contato comigo aqui pelo nosso WhatsApp, além do fórum, logicamente. Moçada, esse canal aqui do WhatsApp, eu não respondo questões que a gente comentou em sala de aula, tá? Nos nossos vídeos, na nossa sala de aula, nos nossos vídeos. Por quê, pessoal? Eu quero dar o prestígio ao aluno, ao nosso aluno do Estratégia. Então, o que acontece muitas vezes, que a pessoa às vezes pega lá uma questão de não sei aonde, e ele comenta comigo lá e pergunta, né? Só que são tantos alunos, fica difícil, né? Eu saber quem é o aluno do Estratégia ou não é aluno do Estratégia. Então é o seguinte, eu peço a vocês, esse canal nosso aqui do nosso WhatsApp é para quê? É para você tirar uma dúvida, terror. Poxa, eu estou numa dúvida aqui, cara, num processo do estudo meu que não está legal. Isso aí eu posso tirar sua dúvida, não tem nenhum problema. Terror, estou na dúvida entre comprar o seu curso de provas comentadas da Exaf ou comprar o seu curso de reta final ou esse curso que você tem aí, tal. Opa, então ali a gente vai mostrar para você, de acordo com o seu perfil, qual é melhor. E a gente vai tirar algumas dúvidas nesse sentido, tá bom? Só para a gente canalizar bem e tal, porque as perguntas podem ser direcionadas no nosso fórum, então internamente você vai tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza também que a gente vai procurar fazer uma didática bem tranquila, de forma com uma teoria simples, com aplicação nas questões, você não tenha suas dúvidas também, tá bom? Um grande abraço, foi um prazeraço, como a gente falou no início do nosso vídeo, encontrar com vocês aqui, e a gente tem certeza que a gente vai se encontrar muitas e muitas vezes. Um grande abraço, tudo de bom, até mais.